Boa noite, queridos irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor, aos que estão aqui, aos que estão acompanhando em casa. Essa semana nós tivemos a nossa reunião do discipulado de homens e foi, de certa forma, inspirador, porque não só pela comida, mas porque acabei mencionando esse salmo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e gostaria que todos abrissem a Bíblia no salmo de número 73, é o salmo de Asaf, salmo 73. A partir do salmo 73 a gente vai ter uma série de salmos de Asaf e talvez alguns de seus descendentes, mas lá no salmo 50, salvo engano, também é o salmo de Asaf, que está fora desse grupo aí, mas eu vou invadir o livro 3 de Salmos hoje. Já falei para os irmãos que o saltério, os salmos aqui do povo de Israel, o salmo do Antigo Testamento, ele é dividido em 5 livros, do 1 ao Salmo 41, o primeiro livro, o livro 2, Salmo 42 ao 72, o livro 3 começa com esse salmo que nós vamos ler, 73 até o 89, o livro 4 do 90 ao 106 e o livro 5 do 107 ao 150. Esse livro 3 ele tem uma característica, esse conjunto de salmos, de cantos, é que ele fala muito sobre dor e sofrimento. E Asaf era uma espécie de líder do canto, de líder da música, é uma espécie de neto do templo lá em Jerusalém. E vamos ler o salmo, diz assim a palavra do Senhor. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Nem só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez diante de Ti, Pai, já intercedemos com a ajuda do Teu Santo Espírito e com a intercessão do Filho amado, a quem o Senhor certamente ouve, porque ora completamente
100% segundo a Tua vontade. Ó Deus, nós, ainda auxiliados pelo Teu Santo Espírito e pelo nosso advogado, nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós. Estamos talvez nessa noite aqui ouvindo essa palavra e como Asaf, Senhor, precisando reorientar, recalibrar o nosso coração e a nossa mente, de modo, Senhor, que possamos olhar para o Senhor, vislumbrar a eternidade, reconhecer o Teu poder, a Tua glória, o quanto é bom, Senhor, estar junto a Ti. Ó Deus, sentir novamente o prazer da comunhão com o Santo. Meu Pai, tem misericórdia de nós nessa noite, a todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Apraz-te, ó Deus, de falar ao coração do pecador, de nós, apesar de nós, e pelos méritos de Jesus, no nome de Jesus, fiados na cruz ensanguentada, nós te pedimos isso, Senhor, e desde já nós te agradecemos. Amém. Queridos, percebam que Asaf está num momento que eu acho que muitas vezes nós vivemos, né? Talvez hoje a gente esteja passando por esse momento, um momento que a gente precisa dar uma reorientada nas nossas perspectivas de vida, dar uma reorientada nos nossos propósitos, nos desejos do nosso coração. E a situação de Asaf aqui, ele introduz o Salmo com uma verdade que ele vai repetir lá pelo meio do Salmo, depois que ele entra no santuário do Senhor, e lá no final do Salmo é a conclusão do Salmo. Me parece que então esse é o resumo do Salmo. Ele diz no início: com efeito, Deus é bom. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. No decorrer do Salmo, parece que essa verdade ficou meio obscurecida, ficou meio embaçada para ele entender. Ao que parece, então, ele escreveu depois de ter vivido, porque ele chega à conclusão e ele introduz o Salmo dizendo isso: Deus é bom. Lá pelas tantas, ele vai repetir essa verdade e vai terminar o Salmo falando que é bom estar junto a esse Deus bom. Então, eu dividi aqui, na verdade, eu fui pensando, meditando no que ia falar hoje, estava lá agarrado no Salmo 67 e pensando em outros salmos. Aí me lembrei que eu tinha pregado esse sermão uma vez. Aí fui escacaviar e encontrei 2017 sermão que eu tinha pregado. E aí eu fui meditar nele e hoje, meus irmãos, o Jesus disse que quem é versado nas Escrituras, e longe de mim ter esse título, mas ele disse que é como quem tira coisas novas e coisas velhas de um baú, né? E então eu vou tirar algumas coisas velhas e quero compartilhar com os irmãos algumas coisas também que temos pensado nesses dias. Asaf aqui, ele tem dois olhares bem distintos. Ele tem um olhar que está levando ele a pensar umas bobagens, a achar que a vida dele foi toda a piedade, a busca por santidade foi uma busca vã, e depois ele tem um olhar voltado para o santuário de Deus. E quando ele está pensando nas coisas dessa vida, o primeiro olhar que ele tem é um olhar de inveja. Veja, no versículo 2 ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ele estava precisando dar uma reorientada, uma recalibrada no coração, na sua mente. Ele diz que quase caiu, quase resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os seus passos. E aí ele começa a falar o motivo por que ele ficou desse jeito. Ele diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele começou a olhar para as pessoas, para outras pessoas, para os ímpios, e a impiedade, aí o grupo de discipulado aí já estudou esse pecado, sabe que impiedade é você não lembrar de Deus, é você fazer as coisas sem lembrar de Deus, e por vezes a gente cai nesse pecado.
A gente passa o dia inteiro, a gente coloca Deus na caixinha do culto do domingo, ou talvez no culto de oração, mas a nossa vida, a gente saiu ali, pegou o trânsito, a gente já esquece de Deus, de colocar Deus no trânsito. E às vezes a gente é ímpio no trânsito, a gente é ímpio na nossa vida dentro de casa, a gente é ímpio no nosso trabalho. E Asaf começou a olhar para essas pessoas que ele, no final ele vai dizer que são ímpios e tal, mas ele começa a olhar e ver que está dando tudo certo para a vida desse povo, está tudo correndo bem. A grama do vizinho sempre é mais verde, não? Eu, quando eu chego em casa, o jardim dá um trabalho, Jesus tem misericórdia. Às vezes você não tem tempo de cuidar, aí você vê, está criando mato. Ninguém planta aquele mato lá. Ele vem do nada. Aí, mas aparece um mato, você tem que arrancar o mato, tem que podar a grama. Aí aparece um fungo nas folhas da hortência, que você tem que cortar, borrifar leite. É um negócio trabalhoso. Mas você olha para o gramado dos outros, está tudo bonito, tudo verde, tudo lindo. Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. E Asaf, olha, está lá cuidando de fazer as coisas certas, não é de buscar servir a Deus, lembrar do Senhor nas finanças, no trabalho, dentro de casa, na criação dos filhos. E ele olha para essas pessoas que parece que nem existe Deus, e para essas pessoas não há preocupações. Ele diz, versículo 4, versículo 3, ele diz que eles estão prosperando, os perversos estão prosperando, homens maus prosperando, e para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, os caras nem adoecem. Pergunta ao pastor Flávio, ele está todo atleta aí, de medalha no peito, mas pergunta se ele não está cheio de dor. É dor nas costas. Eu inventei de dar uma corridinha antes de vir para cá, dei uma corridinha, mas estou aqui meio descadeirado, as pernas já meia fraca, mas olha para os ímpios, os caras estão cada vez mais sarados. Os caras estão vivendo para si mesmo, para a vaidade, e não tem uma doença, você não vê doença, e é crente adoecendo, e fazendo operação, e no hospital. Essa palavra nédio, essa palavra é muito própria lá para o discipulado, porque os pastores daqui já passaram por isso. Quando a gente faz o discipulado presencial, e lá na casa de Alice, em Los Angeles, a gente passa pela prova da costela. Na verdade, a costela passa pela prova do fogo e a gente passa pela prova da costela. E o nédio, a palavra nédio, ela é relativa ao brilho da gordura. Ao brilho da gordura. Porque hoje em dia a gente não valoriza muito a gordura, não. Mas naquela época, gordura era uma coisa que era valorizada. Quando depois Alisson colocou a costela toda embalada na brasa, era por volta de 11 e pouco, quando ele mandou a foto. Não foi, Matheusinho? Mais ou menos isso. A gente veio comer ela, tirar ela da churrasqueira, era cerca de umas 7 horas da noite, não era? Por aí, 7h30. Então, passou um tempo lá. Ela estava brilhante, ela estava crocante, a tal ponto. Sabe quando você come, quando você termina de comer? Eu passei umas 5 vezes o guardanapo na boca, mas eu tinha aquela impressão que eu estava todo ensaboado de óleo. Eu fui cortar um pedaço para Emanuel, aí tinha um pedacinho de gordura assim da costela, aí eu disse assim, meu filho, não precisa comer, não é gordura. Ele disse, mas pai, está tão bom. Ele disse lá, olhando para a gordura. E o Asaf olha para essa... Na época, né, a beleza da gordura, essa atração que tem, e ele diz que os ímpios são desse jeito. Parece que dá tudo dando certo, tem saúde, o estilo de vida é sem preocupação. Aí você vê o pastor, às vezes não dorme de preocupação, o presbítero está lá, sonhando com um boleto, acorda com um boleto querendo engolir ele. Mas o ímpio não é assim, está vivendo sem preocupação, sem problema de saúde, não partilham, versículo 5, da canseira dos mortais, não são afligidos como os outros homens. E é pior ainda isso, porque essa saúde física, material, faz com que eles sejam altivos, que eles sejam orgulhosos, prepotentes, soberbos. Versículo 6 em diante, daí a soberba que os cinge como colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam, falam maliciosamente, não tem preocupação nenhuma de falar maldade, de falar malícia, da opressão, do mal, eles falam com altivez, como se fosse coisa de orgulho. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua
percorre a terra. Esses homens desprezam a Deus e parece que vai tudo bem com eles, suas riquezas aumentam, mas eles são ímpios. Eles são homens ímpios, diz Asaf. Ele chama eles de perversos, chamam eles de soberbos. Eles são, na verdade, são homens ímpios. Tá? O versículo 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Eles não se lembram de Deus, não dão glória a Deus, não reconhecem a Deus. Você já passou por essa tentação, meu irmão? Já passou por essa... Às vezes cansa, a gente precisa calibrar nosso coração igual a Asaf. A gente precisa se reorientar, porque a gente começa a olhar para os outros e assim, meu Deus, por que é que para os outros dá tudo certo? Por que é que a vida deles é tão boa? Será que a gente já olhou assim para um colega de trabalho? Ou para alguém de internet? Mas, rapaz, esse cara só fala bobagem e fala só a boca cheia de palavrão, ignora o juízo de Deus, a existência de Deus, é um ateu e está aí prosperando, e eu estou nessa situação. Eu quero dizer a você, meu irmão, cuidado com esse olhar, cuidado. Quase fez com que os pés de Asaf resvalassem. A inveja é um sinal de carnalidade. Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Tenhamos cuidado, então, com esse olhar. Mas a história não para por aí. Tem um outro olhar aqui de Asaf, que é um olhar perigoso também, que a gente tem que ter cuidado. Ele versículo 13 em diante, ele diz assim, versículo 13 até o 16, ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Asaf está com pena dele mesmo. Ele diz assim, rapaz, você nunca pensou nisso não? Assim, rapaz, era melhor que eu morresse, que aí acabava os problemas. Eu sei não. Meu Deus, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu tento, eu estou servindo a Deus, eu estou dando dízimo, eu estou tentando servir meu irmão, estou querendo ser um bom marido, sendo uma boa esposa, um bom filho, eu estou sendo fiel no meu trabalho, procuro não enganar as pessoas. Mas acho que foi inútil isso. Acho que é melhor fazer coro com os maus. Talvez é melhor fazer a coisa errada. Você nunca pensou nisso, não? Nunca foi tentado assim? Asaf foi tentado, ele disse que pensou, foi inútil eu ter guardado puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Não tem esse dia, você olha e diz, meu Deus, rapaz, de novo. É de manhã ainda e já estou nesse aperreio. Já estou devendo. Recebi, o salário caiu ontem na conta. E eu já estou devendo hoje. Como assim? Aí ele diz assim, versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Um segundo olhar de Asaf aqui é um olhar de mérito pessoal, de autocomiseração. Eu não mereço isso. Eu não mereço estar desempregado. Eu não mereço estar doente. Eu não mereço estar passando por isso. Não mereço. Sentir-se injustiçado, cansado de fazer o bem. Coitadinho de mim, versículo 14. Todo dia eu só aflito, coitadinho de mim. Tudo sempre acontece comigo. Por quê? Tudo sempre acontece comigo. Talvez até se recuse a meditar no assunto, porque desanima só de pensar. A tarefa é pesada demais. Também não é esse o olhar ou a atitude que vai lhe dar a paz. Não quero nem pensar nisso. Não quero meditar sobre isso, não. Não, mas não é esse o olhar que vai lhe dar a paz. Você já enxergou a vida desse prisma, já enxergou a sua vida desse jeito? Cuidado também com esse olhar. Cuidado com esse olhar. Nós nos sentimos injustiçados. Perdemos o nosso direito. Nós temos direito a viver bem. Nós temos direito a viver com conforto. Nós temos direito a ter saúde. Quando acreditamos que merecemos algo melhor de Deus ou achamos que Ele tem sido injusto para conosco. E aqui, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque se a nossa relação com Deus é utilitarista, o sofrimento é capaz de nos desviar. Se você está vindo para a igreja, se você está aqui porque você está curtindo, porque você é uma coisa boa e que você quer ser abençoado,
talvez você precise repensar os seus conceitos, talvez você precisa também recalibrar o seu coração. Se buscarmos em nós a força e a paz, porque eu preciso olhar para dentro de mim, eu vou encontrar força. Olhe para dentro de você, você vai encontrar força, você vai encontrar paz, está dentro de você. Você talvez precise também se recalibrar o seu coração, as suas perspectivas. Sentir-se coitadinho é um pensamento de um coração cujo ídolo é o eu. Eu mereço. Eu mereço algo melhor do que isso que Deus está dando. E isso só vai lhe trazer desânimo e lançar dúvida sobre o domínio e o poder de Deus. Lembra que André pregou sobre isso domingo, sobre a dúvida de João Batista, não foi? Não foi tu que pregasse. Foi minha mente pregando peças. É idade, meu irmão. Estou chegando aos 50. Foi Érico, na verdade, que pregou domingo sobre a dúvida de João Batista, né? Manda perguntar se ele mesmo a gente tem que esperar outro. E temos que ter cuidado, meus irmãos, que com o desânimo e com a dúvida também sobre o domínio e o poder de Deus controlando todas as circunstâncias. Essa foi a jogada da serpente, lembra? Que a serpente fez isso com Adão e Eva, lançou dúvida, olha, não é bem assim não, rapaz. Ele disse que você ia morrer, não é bem assim não, certamente você não vai morrer. Cuidado, meus irmãos. E aí entra um outro olhar na história, a história aqui muda completamente. De repente você está olhando para a história de Asaf, está dizendo, meu Deus do céu, está parecido demais comigo, olhando para os outros, só vejo os outros se dar bem e eu só estou encarando sofrimento. Por quê, Senhor? Por quê? E aí Asaf dá uma guinada na perspectiva dele. Veja, a partir do verso 17, ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Entrar no santuário de Deus fez toda a diferença. E eu nem tinha colocado isso aqui no meu esboço, mas escutando um sermão do pastor Emílio Garófalo, há uma verdade aqui que é muito própria para falarmos quando a gente vê esse versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Que é exatamente esse o propósito que a gente vem para a igreja, é exatamente esse o propósito que a gente vem para um culto de oração ou para um culto dominical. A gente precisa entrar no santuário para reorientar, para recalibrar o nosso coração. Você passa de segunda até o sábado, recebendo no seu WhatsApp, recebendo no seu Instagram, assistindo na televisão, todo tipo de desgraça acontecendo. É o político perverso, ímpio, que está se dando bem, que não está preso. É o homem mau, que comete o mal e não é preso, porque ele usa dos artifícios da lei. É o magistrado mau, que julga de forma leviana, faz um julgamento mau. É a doença se alastrando, epidemias. E você vai ouvindo isso dia após dia e recebendo 24 horas no seu celular. E quando chega no sábado, meu amigo, ou quando chega na quarta-feira, não precisa chegar no sábado, na quarta-feira, você está meio que desorientado, olhando para os ímpios, olhando para a realidade do mundo, e diz, meu Deus do céu, será que tem jeito? Você precisa entrar no santuário de Deus e recalibrar o coração. Nada contra os irmãos que vão assistir essa mensagem e ou vão ouvir essa mensagem pela internet. Mas eu quero dizer a vocês que prestar culto ao Senhor é diferente de assistir culto pela internet. Depois da pandemia, nós entramos numa de igreja Flix, né, ou igreja Plus, ou qualquer coisa desse tipo, de que a gente pode chegar, não, hoje eu estou afim de escutar o pastor Érico, aí vai lá, seleciona, não, hoje eu queria escutar um pastor, sei lá, assim, assado e tal, aí vai lá e vai procurando, on demand, igreja on demand, e acha que está prestando culto a Deus. Não, meus irmãos, o Asaf, quando entra no santuário, se depara com aquele quadro, naquele templo, era
era cordeiro derramando sangue, sangue sendo aspergido no altar, os sacerdotes com as suas vestes, tudo aquilo mostrava a magnificência, a santidade de um Deus que é santo. E ele olhou e disse: meu Deus, Deus é santo e eu sou pecador. E a primeira coisa que ele pensa é no juízo. Nós precisamos vir e sentir o irmão. Há alguns irmãos até que, falando sobre essa questão de culto e adoração, diz que se você quer cantar de olho fechado, quer adorar, adora em casa, no banheiro e tal, mas quando está aqui, que está com os irmãos, adora de olho aberto, porque isso aqui é a igreja do Senhor, é para a gente sentir o outro, para a gente ver a necessidade, para a gente ver a fraqueza do outro, é para a gente confessar os pecados mutuamente, é para a gente adorar junto e estar junto. E um culto de internet, por melhor que seja a tecnologia, que você esteja em casa, double surround, sei lá, 5.1, nunca vai ser um culto. Nunca você vai poder tomar a ceia. Alguns até fizeram isso, algumas igrejas até fizeram isso, mas nunca vai ser a mesma coisa de você estar aqui discernindo o corpo, tomando a ceia do Senhor. É por isso que você tem que vir para o santuário do Senhor. É por isso que você tem que vir recalibrar seu coração. Você tem que vir orar e adorar ao Senhor. Foi isso que Asaf fez. E fez toda a diferença na vida dele. Depois de um tempo pensando nos ímpios, pensando na prosperidade dos maus, ele olha e diz assim: meu Deus, eu não mereço isso. Aí ele chega no santuário e se depara com um Deus que é santo. E qual o pensamento dele? Atinei com o fim deles. Ele olha para o juízo, a destruição, a aniquilação dos ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Sabe esse povo que parece que não tem doença, esse povo que prospera, roubando, oprimindo, esse povo que é mau, eles têm o momento de juízo deles está reservado. Tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Não demora, ainda que o Senhor, ainda que pareça tardio a volta do Senhor, mas o Senhor voltará, e Ele sim separará as ovelhas dos bodes, Ele sim separará aqueles que desfrutarão do gozo bendito do Pai, daqueles que simplesmente estarão totalmente sem esperança, destituídos de qualquer perspectiva de salvação. O pecado nos afasta de Deus e nos torna alvos da sua justa ira. E olhar para o juízo é uma das obras do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração, é papel dele. Jesus disse que ele vai vir convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Esse olhar de perceber o destino dos maus, o juízo de Deus, a justa ira de Deus por causa do pecado, sobre o pecado, é obra do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Então, o Espírito Santo já começa a transformar o coração de Asaf aqui. Ele nos transforma também quando ele nos visita pela sua graça e mesmo sem a gente merecer, mesmo pecadores, ele vem e nos convence do pecado, nos convence da justiça, do juízo, nos livra do poder do pecado, nos tirando do império das trevas para o reino do Filho da luz e nos torna alvos da sua graça. Você já olhou assim para o juízo? Então, meu irmão, quer dizer que há esperança para você. Mesmo que você ultimamente esteja olhando para outros, tem tido outros olhares, mas se o Espírito Santo já lhe deu esse olhar, há esperança para mim e para você. Há um olhar de arrependimento que segue esse olhar do juízo, versículo 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. A palavra aqui é relativa a animal mesmo. Asaf está dizendo, olha, eu estava feito um animal irracional. Sabe, Deus quando criou o homem, criou de modo diferente do animal, porque o homem, ele tem essa capacidade de poder se relacionar com Deus de forma inteligível, de adorar a Deus, louvando a Ele com suas palavras, de criar músicas, de conversar com Deus, de prestar culto ao Senhor.
E os animais simplesmente eles se preocupam com a comida, com o sustento deles ali, com a reprodução. E Asaf está dizendo, eu estava feito um animal, sem perceber Deus, sem me relacionar com Deus. Eu estava pensando somente nas coisas dessa vida. E ele se arrepende, então. É o olhar adequado sobre quem eu sou e quem é o soberano Deus. Eu, embrutecido, ignorante, pecador, na presença de um Deus santo, poderoso, bondoso, que me guia. Se você estava com um olhar de inveja ou olhar de autopiedade, é necessário arrependimento. É necessário arrependimento, reorientar seu coração agora, olhando para o juízo, olhando para o fim dos homens ímpios, arrepender, Senhor, me perdoa. Quase me resvalaram os pés, Senhor. Não permite que eu queira fazer coro com os ímpios, não permite que eu venha fazer o errado e como eles fazem. Ah, mas dá trabalho vir para a igreja, mas eu vou ganhar menos do que ele, porque eles ganham, porque estão roubando, estão fraudando. É assim mesmo, meu irmão, porque a glória do Senhor, a graça de Deus reorienta o nosso coração e nós temos que nos arrepender de fato desse desejo. Diante de Deus só nos resta a vergonha e o desejo de abandonar o pecado. Por fim, tem um olhar para a eternidade. Ele diz, versículo 23 em diante, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Presença segura e eterna de Deus. Deus está sempre com a gente ou a gente está sempre com Ele. Mesmo quando nós estamos lidando com a dúvida, Deus não nos abandona. Ele nos orienta em caminho perfeito até a glória. Isso é o retrato da nossa santificação. Uma vez que nós fomos convencidos do juízo e arrependidos dos nossos pecados, agora Ele nos conduz em santificação até a glória. Não foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário, nos reconciliando com Deus? Tomou sobre si o nosso pecado. Nós que éramos inimigos de Deus, embrutecidos, distante dele, Ele nos tomou pela mão, como prova do seu grande amor, e nos concedeu pela graça a oportunidade de experimentarmos da presença bendita de Deus em nossas vidas, pelo Espírito Santo da promessa. Nos inseriu no reino de Deus, fazendo-nos participantes dessas promessas, e como seus filhos, co-herdeiros com Cristo, nos assentou nos lugares celestiais. Pela fé que Ele mesmo nos deu poder de sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Nós que também estávamos mortos, temos a vitória sobre o pecado. E aí tem dois efeitos. É que esse Espírito Santo em nós, esse novo olhar, ele renova o nosso ânimo. Veja que Asaf, ele começa bem para baixo esse salmo, mas aqui ele está reanimado no Senhor. Ele diz assim, que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração, eu tenho força no Senhor. O Senhor é minha herança, eu estou rico, porque Deus é a minha herança. Esse é um dos efeitos dessa graça do Senhor trabalhando recalibrando o nosso olhar, a nossa perspectiva. Ele renova o nosso ânimo, como renovou o de Asaf. Ele é o nosso prazer. Sentimos prazer no Senhor. Enquanto tantos têm seu prazer em motivações passageiras, nossa fonte de prazer não tem fim. Aqui eu lembro, citei, eu acho que também na reunião do discipulado, uma frase da Naná Castilho, do Filipenses 4:8, que ela diz assim: adorar a Deus não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas agradar-se do que Deus faz. O nosso prazer está no Senhor. Mas a circunstância está diferente. O nosso prazer está no Senhor. Mas a doença chegou. O nosso prazer está no Senhor. Mas o emprego não vem. O nosso prazer está no Senhor.
O Senhor está no controle, eu confio no Senhor. Ele me toma pela mão e me guia pelo seu sábio conselho. E o segundo efeito, ele renova as nossas forças e esperanças. Essa palavra, quero deixar os abatidos por doenças, por problemas financeiros, problemas emocionais. Deus é nossa fortaleza. Deus é nosso tudo. Nossa alegria e esperanças não estão nas circunstâncias dessa vida. Podemos passar por tribulações, doenças, mas nossa esperança e alegria estão na eternidade com Cristo. É assim que você olha para a eternidade, é assim que você consegue olhar sobre as circunstâncias com esperança de salvação, renovando as suas forças no Senhor. Que bom que você veio, que bom que você está escutando essa mensagem. Olhe para a companhia de Deus, que isso lhe traga alento, segurança e paz. E aí o Salmo termina dizendo assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Agora, os ímpios não são mais aqueles que ele olha e diz assim: rapaz, eu devia ser como esse cara. Olha só, ele tá muito bem, ele está saudável, ele está ganhando tanto dinheiro. Mas ele olha para ele e diz assim: os que se afastam de ti, eles estão perdidos, eles perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom, o melhor mesmo. O melhor não é ter o emprego dos sonhos, o carro do ano, não é ter. O bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O melhor lugar é junto a Deus, proclamando todos os seus feitos. Cuidado com o olhar de inveja. Tira os olhos do próprio umbigo, olhe para o juízo, arrependa-se e olhe para a eternidade com esperança. Creia que o melhor lugar é junto a Deus. Deus é bom e bom é estar junto a Deus. Procure enxergar isso, procure crer nisso e proclamar a bondade de Deus na sua vida. A despeito de qualquer alegria passageira nesse mundo, bom mesmo é estar junto a Cristo, encontrar refúgio em Deus. Proclame isso, proclame os seus feitos e comece a experimentar a esperança da eternidade. Amém, queridos? Que isso possa trazer alegria, renovo e trazer você para a igreja. Trazer você para a igreja para reorientar suas expectativas, os seus propósitos, as suas perspectivas para orientá-lo para a eternidade. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra, Senhor, nós aqui, Senhor, nos debruçamos sobre ela, sabemos, Pai, que ela é verdade que flui do Teu trono, Senhor, soprada por Ti ao Teu servo Asaf, e pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, Senhor. Temos andado olhando tanta desgraça, Senhor, tanta injustiça, tanta doença, tanto mal, Senhor, nesse mundo que muitas vezes o nosso coração quer desfalecer. Não permite, Senhor, que isso aconteça. Em nome de Jesus. Renova, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso refúgio. Bom mesmo é estar junto a Ti, Senhor. Bom mesmo é estar junto a Ti, porque em Ti nós temos a segurança. Eleva os nossos olhos, Senhor, para olharmos para além dos montes de onde vem o socorro, para nós olharmos para a eternidade e descansarmos no Senhor, confiarmos em Ti. Temos a esperança em Ti. Em nome de Jesus que nós te pedimos que o Senhor derrame essa bênção sobre os abatidos, sobre os cansados, sobre os angustiados, Senhor. Sobre aqueles que estão vacilando, com dúvida. Glorifica o Teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, completa essa obra. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém.